Meu nome é Luiz Jackson Miranda Júnior, sou juiz do trabalho há mais de 20 anos. Atualmente atuo na primeira vara do trabalho de Maceió, mas minha história não começa aqui, não começa deste ponto. Sou natural de Natal, Rio Grande do Norte. Por vocação, fiz o curso de Direito na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Lá, terminei o curso, todas as matérias, tirava notas boas. Minha grande paixão sempre foi direito do trabalho, direito processual do trabalho, direito processual civil. Desde o início da faculdade eu procurei estagiar. Eu fui estagiário de grandes escritórios de advocacia do Rio Grande do Norte, a exemplo de Diógenes Cunha Lima, a exemplo de Ribamar de Aguiar. Em todos eles eu estagiei. E o que eu conhecia de didática, eu via na prática, nos estágios. Eu via como era importante o relacionamento com o juiz, eu via como era importante o se portar em audiência. Muitas vezes até eu não tinha o conhecimento necessário, mas eu sabia o interprocessual, e aí, como estagiário, eu tinha as minhas conquistas. Acabei o curso de Direito, passei para analista judiciário do TRT da 21ª Região, onde fui assessor de juiz por 3 anos e meio. Como assessor, eu tive uma outra visão, a visão do outro lado da bancada. Antes eu tinha a visão do advogado, agora eu tenho a visão do servidor público, do assessor, daquele que faz os votos, não é? Então eu tive a oportunidade de ver as petições iniciais, de ver as defesas, de ver as provas apresentadas, de ver como o juiz julgava a sentença de primeiro grau. Eu tive uma outra visão do que era o mundo do direito, não somente a visão do advogado, aquela visão que limita. Eu tive também, como servidor público, assessor de juiz, uma outra visão. E aí foi que eu percebi que realmente a minha vocação era a magistratura. Eu passei 3 anos e meio como analista judiciário, estudei para o concurso de juiz do trabalho e tirei a primeira colocação num concurso para juiz do trabalho mais difícil do Brasil, que é do TRT da 8ª Região, Pará e Amapá. No Pará, atuei em todas as varas, praticamente, do estado do Pará. Iniciei na primeira vara de Macapá, com 3.000 processos. Depois, findei na 8ª vara de Belém. E foi uma experiência muito válida. Foram 8 anos no Pará. No Pará, inclusive, eu tive a honra de ser convocado pelo TST para atuar no tribunal da 14ª Região, Rondônia e Acre. Lá eu atuei por 1 ano. Lá eu fui titular de 5 varas ao mesmo tempo: Tarauacá, Sena Madureira, Cruzeiro do Sul, Feijó e a 2ª vara de Rio Branco. Aprendi muito nesse período. Foi a primeira convocação de juiz substituto feita pelo TST. Depois de 1 ano, quase 1 ano dessa convocação, eu retorno ao Pará e sou promovido por merecimento ao cargo de juiz de titular da Vara do Trabalho de Redenção. E aí um outro desafio: atuei contra o trabalho escravo. A Vara de Redenção era uma vara muito complexa e, com muita honra, eu dei a minha contribuição, né, para acabar com essa verdadeira chaga que seria o trabalho escravo. Então, como juiz, eu me realizei. Entretanto, eu tinha uma vontade de retornar para a minha terra, de retornar para o Nordeste. E aí, ainda como titular da Vara de Redenção, eu fui o primeiro juiz do trabalho a renunciar à titularidade. Depois voltei ao cargo de juiz substituto e ingressei como juiz substituto do TRT da 19ª Região, ou seja, Alagoas. Tão logo chego em Alagoas, uma outra paixão surge em minha vida, que é o lecionar. Comecei lecionando nas faculdades particulares, na FAMA, na Estácio. Depois tive um curso de sentença trabalhista. Nesse curso de sentença trabalhista, 6 juízes do meu tribunal de Alagoas foram meus ex-alunos, e mais alguns outros
afora o país. E logo em seguida encerrei um pouco essa carreira acadêmica como professor de faculdade e resolvi abrir o Rotinas Trabalhistas. Por quê o Rotinas Trabalhistas? Porque da minha bancada, como juiz, com o olhar privilegiado que eu tinha, porque tinha sido advogado, tinha sido servidor, assessor de juiz, e agora como magistrado, eu via a necessidade de justamente ensinar, de lecionar, de dar o pulo do gato, de dar alguns toques, de evidenciar o que estava de errado na prática da advocacia diária que eu via. Eu vi advogados em petições iniciais perderem causas que não deveriam ter perdido. Eu vi advogados fazendo defesas que, sinceramente, entregar o ouro para a parte autora. O cidadão que sequer ia para a audiência sabendo o que tinha na petição inicial. A audiência trabalhista requer perspicácia. A audiência trabalhista requer conhecimento. Você não pode jamais entrar na audiência trabalhista sem saber os exatos termos da petição inicial que estará sendo apresentada se você for fazer uma defesa. Ou então, se você for um advogado da parte autora, você tem de saber exatamente o que é que você está postulando, quais são as suas provas, o que é que eu posso apresentar, qual a hora certa de fazer acordo, quanto eu devo começar para fazer acordo para chegar naquele valor que eu quero. Quantas e quantas vezes eu não vi um advogado perder uma causa, o ônus era da parte adversa e ele me insistindo em apresentar prova. E quando a prova vinha, justamente não o beneficiava. Então, eu fiz um mix disso tudo e eu vi, não, está na hora de eu exercer esse fascínio que eu tenho pelo magistério, mas num curso voltado à prática trabalhista. E daí nasce o Rotinas. O Rotinas Trabalhistas, ele existe há 5 anos em Maceió. Mais de 250 advogados já passaram. É um curso completo. É um curso que aborda os segredos da petição inicial, que aborda os direitos trabalhistas que você pode e deve postular na petição inicial, aborda a doutrina estrangeira que você pode colocar também na petição inicial, a exemplo da RENIDA, Teoria da Relação de Emprego do Direito Espanhol, que você pode evidenciar muito a RENIDA de los frutos, del mercado, del risco, para o direito brasileiro, o artigo 8º da CLT permite. Um curso que vai te ensinar a fazer uma boa defesa, que vai te ensinar a ter um foco como advogado de defesa, vai te preparar a ser um bom advogado de defesa. Um curso que vai te falar sobre a teoria geral das provas, você vai saber de provas. Um curso que vai te falar a se portar em audiência, o que é que o juiz espera de você, qual a visão do advogado, qual a visão da parte, qual a visão do magistrado em relação ao advogado. Isso é muito importante. É um curso também atualizado, é um curso que vai te fazer pensar sobre o processo moderno. O processo mudou. Vivemos a época dos precedentes. Nós temos um misto de civil law e common law, e isso afeta todas as áreas do direito, inclusive o direito processual do trabalho. E o curso também aborda essa. O Rotinas, para mim, é um desafio. É um desafio de fazer pessoas melhores. É um desafio de fazer advogados melhores. Eu gosto sempre de ver um ex-aluno meu que passou pelo Rotinas entrar numa sala de audiência e brilhar. Sendo um bom advogado, com uma excelente postura, fazendo bem a parte que o contratou. E isso, para mim, é essencial. Por isso esse curso. Por isso o meu curso. Para isso eu dedico uma parte substancial da minha vida para fazer bons profissionais, bons advogados. Venham comigo.